Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel Costa, da Resultados Digitais, e hoje eu tenho aqui comigo o Thales Gomes, fundador do EasyTaxi da Singu, e escolhido pelo MIT como um dos jovens mais inovadores do mundo. Thales, seja bem-vindo e muito obrigado. Obrigado você pelo convite, é um prazer estar na Ilha da Magia mais uma vez. Legal. Thales, vamos começar bem do início, cara. O que te motivou a sair do interior de Minas Gerais e criar uma das empresas que foi um dos maiores cases de sucesso brasileiros de empreendedorismo? Falando assim, parece que foi uma linha reta, né? Eu saí de lá, né? E no outro dia eu já estava lá em 35 países, né? Não é verdade, eu comecei a empreender aos 14, minha primeira empresa surgiu por causa de uma necessidade, que eu falo na Easy, explico com detalhes, achei que não cabe. Fui montar minha segunda empresa, que veio a falir 9 meses depois de ser fundada, no meio da faculdade, saí da faculdade. Montei uma terceira empresa após a faculdade, e aí fui montar a EasyTaxi, lá com 24 anos, sendo a minha quarta empresa. Ou seja, foi um caminho extremamente sinuoso, mas a motivação sempre foi construir algo grande, né? Sempre foi aquele sonho grande de... Eu acho que era possível fazer algo diferente, eu sempre fui muito ligado à tecnologia, eu queria fazer negócios com cunhos sociais, eu só não sabia como juntar isso ao fato de querer ganhar dinheiro também. Até que a EasyTaxi foi a primeira empresa que eu consegui, de fato, juntar um negócio de cunho social, com impacto diretamente na sociedade, e que eu também conseguia ganhar dinheiro. Então, eu diria que foi propósito, cara, muita resiliência. E como é que foi o processo mesmo da criação do EasyTaxi? Quais foram os maiores desafios aí na trajetória? Olha, os desafios, eles são mutáveis, né? Depende do momento da companhia. No primeiro momento, né, o grande desafio é você se capacitar para de fato ser um empreendedor que vai conseguir escalar um negócio. É porque ter uma ideia, todo mundo tem, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui já teve uma ideia boa, chegou a compartilhar com um grupo de amigos, mas aí no final do dia não consegue botar em prática, né? Isso é falta de capacitação, muitas vezes falta de atitude também, mas muito falta de capacitação, né? Não saber fazer o processo básico científico de validação de hipótese, construção de protótipo, e aí transformar esse protótipo num beta, transformar esse beta numa versão principal. Parece fácil fazer isso, mas é muito difícil. Então, um grande desafio no momento é tirar a ideia do papel. Aí depois, quando você tira a ideia do papel, grande desafio é você montar um time de sócios. Como que você convence pessoas capacitadas, que deveriam ser seu grupo de sócios, a largar seu emprego, largar seu salário, sua vida. Exato, acreditando num sonho que provavelmente quase ninguém acredita. E se for disruptivo, né? A inovação quando é disruptiva, geralmente a ideia parece horrível. Quando a inovação é disruptiva, fala, cara, não tem a mínima chance disso acontecer. Ou seja, é uma tarefa árdua para o fundador conseguir montar um time de co-founder. E aí depois, para escalar um negócio, né? Imagina EasyTaxi, né? A gente recebeu o primeiro investimento em setembro de 2012, um ano e pouco depois de ter fundado a empresa, e a gente, um ano depois, já estava em quase 20 países. Então, escalar tão rápido o negócio, assim, traz uma série de desafios de produto, de hiring. Desafios esses que eu falo com detalhe no Nada Easy, eu dou detalhes de ferramentas que eu usei que me ajudaram a ultrapassar esses desafios, mas muito mais que isso, quais são os principais processos, quais são os principais aprendizados que eu tive em cada fase na construção da EasyTaxi, para que as pessoas peguem os atalhos que eu descobri ao longo desse caminho, né? Legal. Só voltando um pouquinho, você falou em capacitação, né, que é um primeiro passo, muitas vezes é o limitante de uma boa execução das ideias. Como que você se capacitou? Olha, eu larguei a faculdade no meio. Você fazia o quê, desculpa? Eu fazia marketing na SPM. Larguei a faculdade no meio e eu montei para mim, na verdade, uma grade curricular de coisas que eu acho que eu deveria aprender. Eu deveria aprender matemática financeira, eu deveria aprender economia, mais especificamente micro e macro. Eu queria saber, de fato, analisar um cenário econômico, eu queria saber, de fato, analisar reports e ter uma previsibilidade maior do cenário econômico para que eu pudesse tomar decisões dentro da companhia baseado nisso. Eu queria saber alguma coisa de programação, aprendi Python. Eu queria saber muito de gestão, muito. Então, Harvard Business Review. Cara, acho que eu já li quase todos os papers que tem naquele negócio. Khan Academy. Aprendi muito matemática no Khan Academy, aprendi programação no Khan Academy. Udacity. Estudei muita coisa ali de gestão, de economia, via Udacity. Então, eu construí a minha grade curricular e fui atrás desses conteúdos, aprendendo constantemente e muito com pessoas também, cara. Sou um cara muito curioso.
acessei muitas pessoas que tinham muito a me ensinar e com isso eu aprendi bastante. Bom, depois que você saiu do EasyTaxi, você criou a Singu, né? Primeiro, explica pra gente o que é a Singu e o que te motivou a criar essa empresa. Olha, a Singu é um mecanismo meritocrático de ascensão social. Eu, como libertário, eu sempre digo, né? A gente tem que walk the talk. Então eu sempre falo que existem formas da iniciativa privada criar um negócio que incentiva as pessoas a não depender do Estado. E como que você faz isso? Né? Você dá oportunidades para essa pessoa crescer. Né? Você cria um negócio que faz com que essa pessoa entenda que, por meio do seu próprio esforço, ela pode mudar a sua realidade. E a Singu é isso. Né? A minha mãe é cabeleireira, então eu sei como funciona esse mercado. É um mercado muito exploratório para o profissional. Os salões de beleza tiram 70% desse profissional. A gente quis inverter o jogo. Pegar 30 e entregar 70. E fazer com que essas pessoas possam trabalhar todos os dias se elas quiserem. Diferente do mercado, que não funciona domingo e segunda. Que elas possam trabalhar desde o iniciozinho da manhã até o final da noite se elas quiserem. Então o que me motivou foi isso, sabe? De mudar a realidade dessas pessoas. Então às vezes a gente pega pessoas, mães solteiras, moradores de comunidades, extremamente pobres, obviamente, e muda a realidade dessas pessoas em questão de meses, né? Tem manicure que trabalha conosco e ganha R$6.000 por mês. Né? Mudou completamente a vida dessas mulheres. A Singu foi meio que isso, sabe? Foi eu provar o meu ponto, não só para mim mesmo, mas também para a sociedade, e criar um negócio que entrega um valor de fato para a mulher moderna, que não consegue marcar horário em salão, que não quer perder seu final de semana, e aquela mulher que pode chegar em casa hoje, sei lá, 9 horas da noite e chamar uma manicure lá, em 2 horas a manicure tá na casa dela, entendeu? E até eu já vi você já mandou no nosso grupo lá alguns exemplos, né, de depoimento de manicures que conseguiram comprar um carro. Tem vários casos bem legais, assim, né? Realmente conseguindo ascender socialmente, que é o propósito de vocês, né? Essa que é a ideia, assim, a gente quer que essa pessoa, essa mulher que trabalha conosco, ou esse homem que trabalha conosco, que ele possa trabalhar na educação do seu filho para que o ciclo de pobreza na família dele termine naquele momento. Para que o filho daquela pessoa consiga ser melhor educado, consiga se alimentar melhor, consiga focar naquilo que um adolescente, uma criança deveria focar para que ela se desenvolva. A gente não precisa do Estado para isso, não precisa roubar pobre através de impostos, para piorar a vida desse cara ainda, entendeu? A gente pode fazer isso via iniciativa privada, dando oportunidade para essas pessoas. Thales, bom, tanto a Easy cresceu absurdamente, quanto a Singu que está crescendo num ritmo incrível. Qual o papel da cultura, de uma cultura forte no crescimento dessas duas empresas aí? O que você faz para conseguir não só criar, mas manter uma cultura quando você começa a contratar bastante e a empresa crescer? Então, a liderança, ela é sempre a portadora dessa cultura, né? Então, a cultura é um conjunto de hábitos que os fundadores começam a criar ali na empresa e os primeiros funcionários acompanham esses fundadores e vestem esse conjunto de hábito e faz desse conjunto de hábito algo que eles carregam com si para a empresa. Todo mundo que entra, ele passa esse conjunto de hábito. É importante dizer isso porque as pessoas acham que cultura é dizer um monte de coisa bonitinha, fazer um texto bonitinho, colocar uma plaquinha na parede com missão, visão e valores. Ninguém lê isso, ninguém tá nem aí pra isso. Cultura é conjunto de valores, ponto. Cultura é o que acontece quando você não tá na sala, quando você não tá na empresa, ponto. O que eu sempre faço, cara, é o que eu fiz com o Singu, é o walk the talk. Então, se eu falo que, por exemplo, a nossa cultura ali na Singu é work hard, nunca deixar de entregar um ticket no deadline, eu não vou deixar de entregar o meu, porque senão eu abro espaço para que o meu liderado faça o mesmo. Então, eu sempre dou o exemplo. Eu me preocupo muito com as pessoas que estão na liderança, o quanto que elas estão walk the talk também. Porque essa é a única forma de manter uma cultura. Você imagina o caso de EasyTaxi, por exemplo. 35 países diferentes, 34 culturas diferentes da minha, uma diferença geográfica gigante, a que a gente estava em 4 continentes. Como que você mantém a cultura? E aí vem o segundo ponto, comunicação. Coisas que a gente acha que é óbvias para as pessoas, não são. A gente precisa comunicar cada detalhe, comunicar massivamente. Gente, vamos lembrar que aqui na empresa a gente faz assim, desse jeito que a gente quer fazer as coisas. E constantemente comunicar isso, né? É bater e bater em cima da liderança para que a liderança faça o mesmo com seus liderados. Só assim você consegue manter uma cultura em cima daquilo que você acredita, seja growth, seja outros valores. Beleza, legal. Cara, pra gente terminar, você lançou seu livro há alguns meses, acho que é agosto ou setembro. Conta pra gente um pouco do que é o livro, qual que é a ideia, como que surgiu e principalmente para quem que você indica o livro. Olha, o Nada Easy, eu escrevi ali basicamente tudo que eu gostaria de ouvir quando eu comecei a empreender.
Mas eu fui um pouco além disso. No início eu falei, acho que eu vou escrever para quem está começando a empreender. Aí no meio do livro eu falei, não, mas eu tenho que conversar para quem já tá, tem que conversar com quem tá escalando o negócio, quem tá montando time, quem tá melhorando suas métricas. E aí no fim do livro, inclusive por causa de um papo com o Eric, né, o Eric me ligou, o CEO da RD, falou, cara, vou escalar para outros países e tal, tirou uma série de dúvidas, a gente teve uma conversa de 1 hora e eu transformei essa conversa na última parte do livro. Que eu falei, cara, então eu tenho que escrever também como que eu escalei essa empresa para outros países, quais foram os pontos fortes que me fizeram escalar, quais foram os maiores aprendizados que eu tive com a empresa já desenvolvida para poder comunicar essa cultura da companhia, o que eu aprendi no momento do exit, o que eu deveria ter feito antes. Então o livro ele fala com todo tipo de empreendedor e principalmente com executivos que querem implantar processos inovadores nos seus negócios. Ele é voltado para essas pessoas. É tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido em diferentes fases que eu estava empreendendo. Vale dizer que o livro é o segundo livro mais vendido da categoria de negócios do país. Então eu indico demais para quem está começando a empreender. Muita gente me faz perguntas que estão dentro do Nada Easy. Eu falo, olha, lê o Nada Easy, cara. Porque o Nada Easy é um livro muito honesto, direto no ponto, não tem floreios ali. É exatamente como eu sou, né? Direto, claro e simples, sem muito floreio. Eu já li, recomendo bastante, até polêmico também, você esqueceu de colocar o termo, a palavra. Como sempre, né? Como eu. Cara, muito obrigado, fiquei muito feliz com a entrevista, obrigado pela visita, sucesso na Singu e no livro agora também. Prazer estar aqui com vocês, valeu galera. Pessoal, até mais.